bem-vindos à 104ª aula do nosso curso de filosofia. Hoje vamos pensar a partir das ideias de Auguste Comte, que é um filósofo muito curioso do século XIX, um filósofo francês. Comte veio de uma família monarquista, católica, e muito cedo, já na adolescência, começou a desconfiar dos ideais monarquistas, dos ideais católicos. É necessário lembrar que ele nasceu em 1798, 9 anos depois da Revolução Francesa, e o mundo político na Europa estava em turbilhão naquele momento. Então, Comte pegou a Primeira República. E o Comte, então, foi estudar na Universidade de Montpellier, onde sua família vivia, e logo depois foi para o Instituto Politécnico de Paris. E viveu em Paris um tempinho, até que o Instituto Politécnico fechou, né? Isso quando tinha 18 anos, fechou para reformulação, e ele não retornou depois que o Instituto Politécnico reabriu. Ele ficou em Montpellier, começou a fazer uma formação em medicina na Universidade de Montpellier, mas largou tudo. E aos 19 anos foi morar em Paris. Ele tornou-se assistente de Henri de Saint-Simon, que foi um importante anarquista, socialista, escritor, agitador do final do século XVIII e do início do século XIX. E o Comte ficou muito influenciado por Saint-Simon, inclusive foi apresentado ao mundo das letras, da cultura, por Saint-Simon. Começou a frequentar os círculos intelectuais de Paris, justamente como secretário do grande Saint-Simon, até que, alguns anos depois, eles rompem por diferenças de ideias, diferenças irreconciliáveis de ideias. Isso, o Comte tinha 26 anos já. E a partir desse momento, a vida do Comte fica bastante complicada, porque ele não tem mais dinheiro e a sua família não era rica. Comte não tinha nenhuma reserva, não tinha nenhuma herança, e passa por grandes problemas financeiros. É ajudado por amigos, é ajudado por benfeitores. Mesmo assim, ele resolve se casar e casa-se aos 27 anos. Porém, logo aos 28, ele tem um surto e ele é internado num sanatório em função de seus problemas, seu desequilíbrio mental. E é liberado, tempos depois, sem receber alta. Ele é equilibrado, né? Ele é estabilizado, mas não é curado. E esses surtos vão acompanhá-lo a vida toda. Essas questões aí de desequilíbrio mental vão acompanhá-lo a vida toda, né? De fato, aos 29 anos, né, ele tenta o suicídio, enfim. Ele vai levando a vida, vai escrevendo o seu sistema de filosofia. Então, ele começa a escrever o seu curso de filosofia positiva, que vai tomar boa parte do seu tempo entre os 32 anos e os 44 anos, né, os 6 volumes do curso de filosofia positiva. E, de fato, ele publica o 6º volume no ano em que se divorcia, em 1842. Então, ele se divorcia. Logo depois, ele se apaixona por uma moça nobre, por uma senhora nobre, que também estava separada, embora não houvesse ainda obtido o divórcio. E pouco tempo depois ela morre.
E essa perda foi muito grave para o nosso herói, para o Comte. E novamente ele se abala mentalmente, né? E é nessa época que ele decide criar uma religião nova. Mas vamos chegar lá. No período em que ele se divorcia, ele passa a ter relações intelectuais próximos de John Stuart Mill. Então ele aproxima-se a John Stuart Mill, os dois têm projetos em comum, os dois têm um propósito de reformar a sociedade a partir de ideias racionais, científicas. E até esse ponto, o John Stuart Mill o acompanha. Porém, justamente quando o Comte resolve fundar uma nova religião, a religião do homem, cujos santos seriam os cientistas, cujos rituais remeteriam ao método científico, com templos, com reuniões, seria exatamente uma religião cristã, né? Todavia, no lugar do Cristo e de Deus seria colocado o homem. No lugar dos santos seriam colocados os heróis da ciência. Então, nós temos aqui uma caricatura de religião. Todavia, para o Comte, isso fazia todo sentido. Embora ele fosse ateu, né, ele não tivesse nenhum pezinho na religião, ele abandonou a religião na adolescência. Ele considerava que a religião era importante para manter a coesão social. Bom, John Stuart Mill não pôde acompanhá-lo nesse projeto, né? John Stuart Mill, inclusive, considerava que existia um bom Comte e um mau Comte. As duas etapas ali eram bastante diferentes e ele acompanhava o bom Comte. O Comte cientificista, racionalista, voltado para o estudo da sociedade, e não o Comte voltado para a criação de uma nova mitologia, uma mitologia baseada num cristianismo às avessas, né? Um cristianismo no qual o homem seria colocado como o próprio Deus, a religião do homem. Ok? Bom, então ele vai publicando algumas obras em torno do seu sistema, que é o sistema da filosofia positiva, o positivismo, e obras que tratam também da questão, enfim, da filosofia da própria ciência. Ele é um dos primeiros filósofos da ciência no sentido moderno e é um dos criadores da sociologia, da ciência da sociedade. Então, entre os 53 e 56 anos, ele vai publicar os 4 volumes do sistema de filosofia política, né, do seu sistema de filosofia política, que é a política positiva. Aos 58 anos, ele publica a sua última obra, que é o primeiro volume da Síntese Subjetiva, e no ano seguinte ele morre de câncer no estômago. Então essa é a vida, enfim, contada de uma só passada, de Augusto Comte. Ele nunca foi famoso realmente em vida, né? Ele passou a ser conhecido e lido e debatido após a sua morte por conta da obra dos seus alunos, que começaram a publicar comentários ao seu pensamento. E Comte, postumamente, passou a ser considerado um dos grandes filósofos franceses do século XIX, com influência em todos os países que sofriam a influência cultural da França. O Brasil foi um deles, né? O Brasil, de fato, foi um dos países em que se levou a sério o positivismo de Comte. Mas como é que era? O que é esse positivismo?
Logo no primeiro livro do curso de Filosofia Positiva, que de fato é a sua obra mais conhecida e mais importante, o Comte já deixa bem claras as suas concepções fundamentais. Em primeiro lugar, ele deseja produzir uma nova ciência. Comte deseja inventar uma nova ciência que seja o ápice do desenvolvimento científico humano. E como estava gabaritado para isso, essa é uma questão importante, interessante, porque esta ciência inscrevia-se num sistema de várias ciências. E essa é a concepção kantiana, de acordo com a qual havia, em primeiro lugar, a ciência fundamental, que é a matemática, que é a ciência exata para Comte, que deve ser utilizada por todas as outras ciências. Depois, a astronomia, que é a matemática aplicada ao movimento dos astros. Para Comte, é a ciência mais simples. Depois, a física, a física inorgânica, a física terrestre, tá? Que diz respeito às questões do movimento e da permanência e das transformações dos objetos no plano da Terra. Depois nós tínhamos a química, que seria a física orgânica propriamente, né? Que diz respeito aos compostos, às substâncias. Finalmente teríamos a fisiologia ou a biologia, que seria a aplicação da química no entendimento dos seres vivos. Então nós estamos aqui diante de uma descrição das ciências, nas quais parte-se dos mais simples para o mais complexo. E mais ainda, o mais complexo deriva diretamente do mais simples. Então nós temos a matemática, da matemática se deriva a astronomia, da astronomia se deriva a física, da física se deriva a química, da química se deriva a biologia. E depois há uma outra ciência que ele está fundando, que é a física social. Então, ele pretende justamente fazer a ciência que vai reunir a ciência mais complexa de todas, que vai reunir todas as outras, que vai depender de todas as outras. Em que sentido? No sentido de que a física social depende da biologia, que depende da química, que depende da física, que depende da astronomia, que depende da matemática. Mas a matemática não depende da física social, a astronomia não depende da física social, etc, etc. Então, o que ele quer fazer é justamente criar a ciência rainha, né? A ciência mestra, a ciência que vai constituir-se como o ápice do conhecimento humano, o conhecimento humano a respeito da própria vida humana em sociedade. E o que seria essa física social? A física social seria de certo modo, uma símile da física, né, terrestre, baseada nos mesmos métodos a rigor, inclusive dividida entre uma estática e uma dinâmica, e visaria a descrever a sociedade humana, tanto nas suas forças, né, quanto nos seus elementos. Então, a estática, que seria uma ciência estatística, né, visaria a descrever quais são as partes constituintes da sociedade, o estado da sociedade.
E a dinâmica visaria descobrir as forças em jogo na sociedade e os movimentos, as transformações sociais. Então, nós temos aqui uma nova ciência, chamada por Comte física social, inicialmente, né? Tinha esse nome, que reproduzia os métodos da física, especialmente da física de Newton, para tentar compreender a sociedade de forma matemática, de forma física, né? Por meio da química, por meio da biologia também. Enfim. Porque todos os processos complexos poderiam ser derivados dos processos mais simples, poderiam ser descritos a partir das combinações entre os processos mais simples. Ok? Agora, essa física social depois vai receber o nome de sociologia. O próprio Comte vai dar esse nome. Na verdade, esse nome já existia, tinha sido formulado algumas décadas antes, 50 anos antes, em 1780, mas Comte chega a esse nome de forma independente, né? Lá para 1830. Ele chega de modo independente e dá um sentido bastante ambicioso a essa nova ciência que ele cria. A ciência que visaria a descrever os movimentos humanos, né, aparentemente aleatórios. Enfim, essa ciência visaria a permitir, inclusive, o planejamento de uma nova sociedade. Porque, a rigor, era esse o propósito último de Comte. Era formular uma nova concepção de sociedade mais justa, mais equilibrada, mais eficiente, mais científica, enfim, na qual os seres humanos pudessem ter uma vida melhor. De uma coisa nós não podemos ter dúvida: o Comte era um humanista. Em todo o sentido, era um humanista, profundamente humanista. Ele estava interessado no ser humano, no bem humano. E toda a ideia da sociologia existe como uma proposta de uma ciência do ser humano, para ajudar o ser humano. E ele tinha um propósito político também. Ele queria formular, por meio da ciência, uma nova forma, um novo tipo de sociedade. Uma sociedade melhor do que a que tínhamos naquele momento, né, no início do século XIX. E ele diz isso expressamente, inclusive muito principalmente nas suas últimas obras. E ele afirma que é preciso destruir a sociedade presente. Ele é um revolucionário nesse sentido, embora um revolucionário teórico. Ele afirma expressamente que é preciso destruir inteiramente a sociedade antiga. Mas é necessário haver uma nova proposta de sociedade, porque a mera destruição, diz Comte, conduz à anarquia, conduz a perda de todo o tecido social. E ele não está interessado nisso. Ele não está interessado na anarquia. Ele está interessado em um novo tipo de ordem. Uma ordem que ele formula na sua cabeça. Então, ele é o protótipo de um revolucionário teórico. Ele pretende que as suas ideias contribuam para formular um novo mundo de acordo com o que ele considera que seja um mundo bom, um mundo justo, um mundo correto, voltado para a verdade, né? Todavia, não para a verdade absoluta. Comte não acredita na verdade absoluta. Vejam, amigos, o Comte é um filho direto do iluminismo. E muito especialmente do iluminismo francês. E há diferenças entre o iluminismo francês, o iluminismo alemão, o iluminismo inglês.
O iluminismo francês é um iluminismo eminentemente político, relativista, antirreligioso. Né? Então, por exemplo, na Inglaterra, Locke não é antirreligioso. Locke, o grande iluminista inglês, não é antirreligioso. O Locke é um liberal, mas que entende o lugar da igreja anglicana e o tempo todo faz questão de dizer que ele teme a Deus e tudo isso. Os franceses não, Voltaire não quer nem saber disso. Né? E o Comte também não está interessado. O Comte é um revolucionário. E como um bom iluminista francês, o Comte concebe que a verdade não pode ser absoluta nessa revolução política. Não há uma verdade absoluta. As verdades são relativas. E nisso ele acompanha de perto o Montaigne. Né? Não há verdades absolutas. As verdades são relativas e são socialmente construídas. E mais, na própria ciência, e isso é muito interessante porque isso segue válido na filosofia da ciência. Na própria ciência, não podemos dizer que as teorias correspondam à verdade. Por quê? A prática científica não pode ser pensada sem uma teoria científica. E a teoria científica não pode ser pensada sem uma prática científica. Isto é, a metodologia, a teoria e a ontologia da ciência se interpenetram. E essa intuição é muito interessante. Na verdade, foi a primeira vez que alguém formulou esse problema da relação entre a teoria e a prática e a metodologia entre as duas de forma clara. Então, pela primeira vez, a questão da necessidade de entender uma teoria científica com a prática, com a metodologia, foi estabelecida em todas as palavras, né? E, portanto, surge aí a questão da própria relatividade dos resultados científicos. Os resultados são relativos ao método. Então, a ciência, diz Comte, não deve visar a conhecer a realidade tal como ela é, e nem a conhecer as causas dos fenômenos. Porque conhecer as causas é conhecer a realidade. Para ele, a ciência não deve ter essa aspiração, porque essa aspiração não é científica. Essa aspiração é metafísica. A busca das causas é uma busca metafísica e, em última instância, uma busca, como dizia Aristóteles, teológica. Vamos lembrar aqui que Aristóteles não usa a palavra metafísica. Quem utiliza esse termo para falar das obras aristotélicas é Andrônico de Rhodes. Aristóteles dava o nome às investigações que nós chamamos metafísica, ele dava o nome teologia. E o que o Comte não quer realmente é fazer teologia. Nem mesmo uma teologia sem religião, uma teologia sem Deus, uma metafísica propriamente. O Comte detesta a teologia, acha ignorância. Ele detesta a metafísica, acha ignorância. Né? E é nesse sentido que ele formula a famosa Lei dos Três Estados. Vejam que interessante isto. Comte, olhando para si mesmo, olhando para a sociedade, para a história, porque o método da sociologia também deve ser histórico, tá? Ele descobre que há sempre, isso é a visão dele, tá? Ele descobre que há sempre uma sucessão de etapas,
uma sucessão necessária de etapas históricas, sociológicas, culturais, em todos os povos, de acordo com os quais todos os povos, todas as civilizações começam tendo uma perspectiva religiosa do mundo, uma perspectiva teológica do mundo, fictícia, porque a religião é sempre fictícia para conta. E nesse momento teológico, os indivíduos buscam lidar com a realidade e buscam tentar atuar na realidade por meio do recurso a divindades, a Deus, a deuses, a coisas, divinizadas. Então nós temos aqui nessa etapa 3 momentos na etapa teológica que todos os povos passariam ou teriam passado. Temos 3 momentos. O primeiro momento é o do fetichismo, em que as pessoas atribuem a coisas inanimadas poderes divinos ou até mesmo o caráter de divindades. Então, um fetiche é uma divinização de um objeto. Depois teríamos o momento do politeísmo, em que, a partir da deificação dos objetos, nós teríamos a ideia de que há vários deuses, mas nem todos os objetos são divinos. É necessário haver rituais, haver talvez livros sagrados, conhecimentos ocultos. Então surge o politeísmo. Ainda é um momento da fase fictícia ou teológica para Comte. Finalmente, a terceira etapa da fase fictícia é o monoteísmo, quando essa ideia dos deuses é sintetizada num único Deus, que tem sim seus objetos sagrados, mas os objetos sagrados já não se identificam com ele. Então, todas as sociedades teriam iniciado nesse ponto do fetichismo, e todos os indivíduos também seriam fetichistas nesse sentido, quando ainda não começam a pensar sobre as questões do mundo e da vida com profundidade, do modo correto, como disse Comte, a partir da razão, a partir da experiência. O segundo momento, depois desse período fictício, teológico, religioso, seria um momento metafísico. E aqui, queridos amigos, o Comte não está pensando na metafísica de Aristóteles, de Platão, nada disso. Até porque ele não conhecia. É necessário ser claro. Comte não conhecia a filosofia antiga, não lia em grego. Comte não conhecia a filosofia medieval. Ele era um filho do iluminismo. Nunca estudou profundamente a história da filosofia, nada disso. Era um livre pensador, com tendências revolucionárias e que, por ter estudado um pouco de ciências na universidade, que ele nunca chegou a concluir, se tornou um filósofo cientificista. Então, quando ele fala do segundo período histórico, período metafísico, ele não está falando de Aristóteles, não está falando de Platão, porque ele não conhecia a metafísica de Aristóteles, não conhecia a metafísica de Platão, nada disso. Ele está pensando numa etapa do desenvolvimento político que é justamente aquela que se sucede de modo imediato à própria Revolução Francesa, em que as pessoas abandonam o recurso à divindade para lidar com os problemas do mundo, e para reger os povos. As pessoas não podem mais utilizar as ideias fictícias de Deus. Isso é o que Comte pensa, de Deus e dos deuses, e, enfim, a justificativa divina para as ações.
E as pessoas começam a atribuir essa justificativa para as ações, né? E as pessoas começam a ser mobilizadas em função de ideias abstratas. Por exemplo, a ideia de direitos humanos, que seria uma ideia universal, impositiva, válida sempre, todos teriam direitos humanos. Mas por quê? Por nenhuma razão, a não ser a própria ideia, né? A ideia de direitos humanos seria necessária a priori. Ou então a ideia de um bem supremo, ou a ideia da justiça, ou a ideia, enfim, de uma verdade absoluta. Todas essas ideias seriam metafísicas para Comte, né? Porque não teriam sido produzidas cientificamente, não teriam sido produzidas de modo claro pelos seres humanos, com uma história bem definida, não serviriam a um propósito de beneficiar a própria humanidade. Essas ideias seriam, enfim, propriamente metafísicas. E aqui nós temos uma etapa em direção à realização plena da sociedade, que se daria no momento em que as pessoas passassem a utilizar as próprias ciências, né, a matemática, a astronomia, enfim, a física, a química, a biologia e agora a física social, a sociologia, para tomar decisões. Então nós estaríamos já no momento do conhecimento verdadeiro, todavia não absolutamente verdadeiro. Conhecimento verdadeiro, inclusive porque reconhece os seus limites. Então é o conhecimento positivo. E aqui nós explicamos, então, de onde vem a ideia de uma filosofia positiva. Positivismo não é, meus amigos, aquela concepção de que se deve ter um pensamento positivo para que as coisas aconteçam, um pensamento mágico. Positivismo não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com pensamento positivo, com o poder da mente, não tem absolutamente nada a ver. O positivismo é a concepção de que há um conhecimento que é científico, que é bem estabelecido do ponto de vista metodológico, né? E é esse o conhecimento tido como positivo que deve ser levado em conta no momento de tomar decisões, inclusive decisões políticas. Vejam, o positivismo é uma teoria epistemológica, sim. Agora, é uma teoria epistemológica que serve a uma finalidade política. O positivismo é uma concepção política da função da ciência. É a ideia de que a ciência deve reger a sociedade. Ok? Então, é impossível falar em positivismo sem falar de política também. Até porque, filosoficamente, o positivismo é pobre ao ponto da indigência. Isso não é uma coisa boa. É possível que tenhamos uma filosofia pobre porque despida dos adereços, despida do que é desnecessário. Não. O positivismo é uma filosofia pobre porque é intelectualmente indigente mesmo. O Comte parte do empirismo sem conhecer de fato o empirismo, sem perceber aquilo que Kant percebeu. Que o empirismo necessariamente é um idealismo. E que quando falamos no conhecimento empírico, não estamos falando do conhecimento da própria realidade. Estamos falando de um conhecimento que se dá dentro do ser humano. Isto é, conhecer cientificamente o mundo não é conhecer o mundo, é já conhecer o homem. O Comte, não Kant,
Comte, né? O Auguste Comte. Por outro lado, não percebe isso. Sim, ele tem a clareza de que, por meio do empirismo, não conhecemos o real. Todavia, esse conhecimento que não é o conhecimento do real, que é o conhecimento daquilo que pode ser descrito a partir das ferramentas matemáticas e das ferramentas teóricas, metodológicas, é tido como o único objeto de investigação possível. Qualquer tentativa de ultrapassar, né, o conhecimento meramente empírico, quantificável, matematizável, é tida por Comte como meramente um devaneio metafísico. E o Comte detestava a metafísica, até porque ele não entendia, absolutamente não compreendia. Inclusive, ele não compreendia nem mesmo a necessidade, na modernidade, de reconhecer e debater com a filosofia que visava buscar as condições fundamentais para que o próprio conhecimento tivesse lugar. E aqui a gente está falando, evidentemente, dos últimos empiristas, né? Berkeley, Hume, e a gente está falando de Kant também. O filósofo moderno que ignora Berkeley, Hume e Kant, a rigor não está fazendo filosofia. O filósofo que faz, como Comte, que já parte da ciência como algo dado e tenta discutir a ciência sem discutir as próprias condições de possibilidade da ciência, é um filósofo infantil. Nesse sentido, a influência de Comte na filosofia da ciência e na própria ciência natural do século XX é significativa, mas significativa da pior maneira possível. Porque nós temos aqui uma filosofia da ciência que não se reconhece como tal, que parte de uma metafísica pueril. Porque veja, e aqui o ponto central, o Comte faz uma filosofia fundamentada numa metafísica, na metafísica empirista, na metafísica segundo a qual se deve evitar a metafísica. Todavia, isso já é metafísico. A ideia de que devemos evitar a metafísica, portanto, devemos buscar somente descrever os fenômenos. Afinal, o campo daquilo que não está disponível diretamente na observação é inacessível ao homem, ao ser humano, e não faz sentido buscar esse conhecimento. Isso já é uma assunção metafísica, já é uma tese metafísica. E mais ainda, quando ele nem discute essa possibilidade e dá por encerrado que assim estamos finalmente lidando com aquilo de que podemos falar, que é, enfim, é o próprio real empírico, nós estamos falando então de uma metafísica pueril, de uma metafísica infantil, realmente, porque não discute os seus próprios pressupostos. E vejam que interessante, nós, com Comte, efetivamente evitamos entrar para o campo da explicação científica. Comte diz que o papel da ciência não é explicar nada, não é buscar as causas dos fenômenos. Afinal, buscar as causas é explicar. Ele diz que o papel da ciência é somente descrever. Então, a ciência opõe-se à metafísica para Comte
e opõe-se superando a metafísica. Vejam que curioso, essa é justamente a perspectiva contrária de um filósofo como Émile Meillarson, que aparece um pouco depois de Comte, né? E que tem uma filosofia da ciência muitíssimo interessante, na qual o propósito da ciência é reunir sob a descrição mais sintética possível todos os fenômenos, explicando esses fenômenos. Em outras palavras, o papel da ciência não é somente descrever. É descrever, sim, mas descrever explicando as causas do que acontece, para Meillarson. E é nesse sentido que Meillarson tem muita clareza que a ciência é metafísica, do início ao fim. Agora, Meillarson era um filósofo muitíssimo culto. Meillarson estudou os gregos. Meillarson estudou a filosofia medieval. E por isso ele podia, com toda a autoridade, afirmar que a ciência é, do início ao fim, metafísica. E que o cientista ou filósofo que afirma evitar a metafísica nada mais é do que um ingênuo, do que um bobo que não deve ser levado a sério, porque não sabe nem o que está fazendo. E este é o caso de Auguste Comte, meus amigos. Quando nós lemos o Comte, a sua filosofia aparenta ser a filosofia de quem não conhece, de fato, a história do pensamento filosófico. E não conhece a profundidade dos problemas em que ele se mete. E realmente não entende o alcance daquilo que ele afirma. E não percebe nem mesmo que a sua delimitação entre aquilo que seria o papel da ciência, né, que é descrever os fenômenos e as relações entre os fenômenos, e não percebe nem mesmo que o papel que ele reserva para a ciência, que é o de descrever os fenômenos e as relações entre os fenômenos, que ele considera que é um papel antimetafísico, que supera a metafísica, é justamente metafísica do início ao fim. Ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele não percebe nem o que ele está propondo do ponto de vista filosófico. Enfim, Comte não percebe que o positivismo é uma espécie de idealismo. Um idealismo no sentido empirista mesmo, em que, em vez de estar lidando com o mundo, o cientista, sob a perspectiva comteana, está lidando com o seu próprio mundo interior, a partir das estruturas cognitivas pelas quais é possível conhecer o mundo. Então, a descrição do mundo não é exatamente uma descrição da realidade, mas uma descrição das próprias condições de conhecimento do mundo que nós temos. Uma descrição matemática das coisas não é uma descrição do mundo. A rigor, é uma descrição do modo como nós podemos conhecer, de fato, a própria realidade. Mas essa realidade é interior dentro do empirismo. Eis a questão. O fenômeno, que é o objeto de investigação da ciência para Comte, já é um objeto interno, né? E Comte, justamente por ignorar completamente
as questões da filosofia transcendental, por ignorar completamente o pensamento de Immanuel Kant, Comte não percebe nada disso. Comte é um filósofo ingênuo. Todavia, um filósofo ingênuo, um mau filósofo, um antifilósofo, profundamente influente. No Brasil, então, a influência de Comte foi enorme e continua até hoje. A começar por aquilo que todos nós sabemos. Quando foi instituída a República, depois do golpe militar, de 15 de novembro de 1889, quando foi instituída a República, 5 dias depois surgiu a bandeira, a nossa bandeira, que nós temos até hoje, com um lema: ordem e progresso. Vocês sabem de onde vem esse lema? Esse lema é comtiano. Na verdade, trata-se de um recorte de um lema comtiano. Porque o lema de Comte é o lema do positivismo. Tá? É um lema político, evidentemente, porque o positivismo é uma filosofia política em essência. O lema é o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. E a gente pega, os militares na verdade pegam e tiram o amor. O amor não interessa. Fiquemos com a ordem e com o progresso. A ordem como base e o progresso como fim. Só que a gente perde aquilo que há de mais interessante e de mais humano realmente, né, no lema do positivismo, que é um lema interessante. Mas é interessante porque ele coloca o amor como princípio. Né? Eu, particularmente, amaria ver a bandeira com o lema do amor. Bastava colocar, em vez de ordem e progresso, colocar o amor como princípio. Seria uma bandeira extraordinariamente linda, né? Muito mais bonita do que a nossa. Mas os militares não queriam saber muito dessa coisa de amor, não. Vamos colocar só ordem e progresso. A ordem como base e progresso como meta, como fim. Né? O que foi uma grande perda, na verdade. Esse lema, para mim, é horroroso. Ordem e progresso. É um lema militarista, é um lema militar, propriamente. Né? Ordem e progresso. Enquanto que aquilo que foi retirado é que, de fato, nos interessa. E o Brasil é um país muito mais do amor do que da ordem e do progresso. Né? Enfim. Agora, os positivistas foram muito influentes no Brasil. Na verdade, o movimento da República era, em grande parte, tocado por positivistas. E por que isso? Porque, no século XIX, a França era o destino de muitos oficiais em formação e de muitos intelectuais enfim, em formação e filhos de ricos que iam estudar na França, iam estudar em Paris, né? Então, se o rapaz tivesse aí uma tendência para o direito ou para a medicina, ou fosse um oficial, era mandado para estudar na França, porque a França era o centro cultural do mundo europeu daquele momento. E o exército da França era tido como mais poderoso, né, depois das vitórias de Napoleão e tudo isso. Então o exército brasileiro foi constituído, inclusive, a partir do modelo francês, no século XIX. Por isso, muitos brasileiros que voltavam da França vinham com as ideias ali que estavam na moda, do positivismo, em 1860, 1870, e que justamente se tornaram as ideias, portanto, da elite militar, intelectual e política do Brasil. O Brasil foi profundamente influenciado pelo positivismo. Inclusive, o primeiro, entre aspas, presidente da província, o primeiro governador de estado, usando a tecnologia moderna, do Rio Grande do Sul, que foi Júlio de Castilhos, era um positivista importante. A primeira Constituição do Rio Grande do Sul foi uma Constituição positivista, de cima a baixo.
E o positivismo tem algumas ideias curiosas. Por exemplo, a ideia da separação entre a, a dimensão da política do Estado e a dimensão da, da pesquisa científica, da universidade, né? O positivismo separa a universidade e a política. Só que nós sabemos que essa separação, a rigor, ela é uma separação política também, e é uma separação ilusória, porque caso a universidade não sirva à política de Estado, servirá a outros tipos de política, né? A política de outros agentes que estão interessados em outros projetos que não o projeto de Estado. Isso é bom ou mal? Não sei, pode ser bom, pode ser mal, né? De fato, o que não é possível é separar a dimensão do conhecimento da dimensão política, o que, a rigor, o Comte nunca fez. Ele propõe que se fizesse, mas ele nunca fez. De modo consciente ou inconsciente, o fato é que o positivismo é uma doutrina filosófica, epistemológica, é uma teoria da ciência e tem um fundo político, enfim, que não pode ser ignorado, ok? Aliás, Júlio de Castilhos, lembrando aqui, era um político positivista gaúcho, foi o primeiro governador do Rio Grande do Sul e foi o padrinho político do próprio Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas chegou à política pelas mãos de Júlio de Castilhos. E é necessário, enfim, amigos, lembrar que esse projeto político é um projeto datado, limitado, né? Existe uma circunstância na qual ele foi formulado. O Comte era um iluminista. No período após o iluminismo, no século XIX já, mas seus ideais eram todos iluministas. E a própria concepção de uma lei dos três estados, na qual o primeiro estado era religioso, o segundo estado metafísico, o terceiro estado positivo científico, revela uma certa visão de mundo iluminista. Porque qual é o país em que o terceiro estado, estado positivo, ou os países em que o terceiro estado, estado positivo, floresce? São os países europeus avançados, a França, a Inglaterra, a Alemanha, né? Então, esta é a meta para Comte de todas as civilizações. Todos os povos um dia serão como a França. Para Comte, a França, a civilização francesa, a industrialização francesa é a meta de todos os povos, né? E somente chegando até essa situação de uma sociedade organizada cientificamente, industrialmente, é que poderia haver as condições para a transformação da sociedade e o abandono dos antigos meios de viver e de se relacionar socialmente em benefício de um modo plenamente científico, em benefício de um admirável mundo novo no qual a ciência tivesse um papel fundamental na organização de toda a sociedade, inclusive de todas as relações humanas. Essa era a meta de Comte. Então havia para Comte, evidentemente, países, nações, povos, civilizações atrasadas. E havia civilizações avançadas que já estavam adiante nesse processo. E era necessário que as nações, entre aspas, atrasadas, fossem desenvolvidas na direção de primeiro alcançar o estágio metafísico, depois o estágio científico. Então, Comte era um evolucionista social. E por isso, uma das missões dos intelectuais, nós podemos inferir bem dentro do espírito iluminista, uma das missões dos intelectuais deveria ser a de provocar
provocar a evolução nas sociedades atrasadas. Veja, essa é uma concepção profundamente eurocêntrica, etnocêntrica, né? E que justifica, inclusive, o imperialismo econômico e cultural. Então, Comte tem uma filosofia, de fato, que, do ponto de vista cultural, é imperialista. E ele estabelece uma gradação na evolução dos povos e, portanto, uma gradação na qual o seu próprio povo é considerado o mais evoluído de todos, o mais avançado de todos. Enfim, trata-se aqui de uma contradição à sua própria concepção inicial de que não há verdade absoluta, só há verdades relativas. Porque em nenhum momento ele relativiza a lei dos 3 estados. Em nenhum momento ele parece perceber que essa é uma concepção que diz respeito não à própria organização dos outros povos, mas à sua própria interpretação de qual deveria ser, a partir de suas circunstâncias, a partir de seus interesses políticos, qual deveria ser a organização de todos os povos do mundo. Eis um problema muito comum entre os revolucionários. É difícil que o revolucionário perceba que há outras perspectivas, que há outros projetos de sociedade, que há outros projetos de vida nas diferentes civilizações. O revolucionário, de certo modo, é cego pela própria ideologia que abraça. Então, o Comte é um pensador revolucionário, politicamente revolucionário, e cria uma filosofia da ciência muito frágil para sustentar a sua concepção revolucionária, de acordo com a qual a sociedade deveria se transformar e se tornar mais científica, organizada a partir de princípios científicos, organizada a partir da própria matemática, da própria física, das próprias necessidades da biologia. No fundo, o Comte tenta encontrar, na verdade é o projeto último dele, é tentar encontrar as leis de funcionamento da própria história, para que assim ele possa direcionar o movimento histórico das nações. Vejam, o que ele está pretendendo fazer é semelhante à psicohistória ali que nós encontramos naqueles livros muitíssimo interessantes. Meu filho de 13 anos estava lendo A Fundação do Isaac Asimov. Vocês vão lembrar, a psicohistória foi descoberta, se eu não me engano, isso eu li há, 30, 40 anos. Há 30 anos, há mais de 30 anos. Foi descoberta por Sheldon, se eu não me engano, e era justamente o conjunto das leis de acordo com as quais a sociedade se comportaria. O conjunto das leis matemáticas. Tratava-se, de fato, de uma espécie de física social, com o propósito de descrever
comportamento da sociedade, de possibilitar a sua mudança, né? Então, o que o Comte está pretendendo criar aqui é o fundamento da psicohistória. O problema é que aqui a gente está no plano, no caso do Isaac Asimov, no plano da ficção científica. E no caso do Comte, a gente está no plano, enfim, da infantilidade filosófica. Não há outro modo de dizer isso. Ok? Muito bem. Eu gostaria de encerrar aqui com uma outra reflexão, essa que me parece bastante pertinente, bastante válida, do Comte, que é a reflexão de que os mortos governam os vivos. Veja, Auguste Comte, que morreu há 170 anos quase, de certo modo, ainda governa a nossa perspectiva sobre a ciência. Ainda governa a nossa política no sentido de que as nossas instituições políticas, e essa é uma concepção positivista, tá? As nossas instituições políticas, no campo da economia, no campo da medicina, no campo da epidemiologia, as nossas instituições políticas acabam por ser dirigidas por indivíduos que consideram ser necessário utilizar um certo tipo de ciência, uma ciência matemática, para tomar decisões. Trata-se de uma perspectiva positivista. Lembremos, para Comte, a universidade e o Estado deveriam ser separados, mas o Estado deveria ser regido a partir das descobertas científicas produzidas na universidade, né? Então nós temos aqui uma organização social, política, econômica, isso não só no Brasil, isso em quase todos os países hoje em dia, que está estabelecida sobre uma descrição científica do funcionamento da sociedade humana. E que, portanto, não leva em consideração tudo aquilo que não possa ser medido e quantificado de forma precisa, de forma numérica. E a pergunta é: esse tipo de organização social, político-econômica, de fato, corresponde às necessidades sociais, culturais, existenciais, espirituais do ser humano? A política praticada por uma burocracia técnica fundada sobre resultados estabelecidos numa ciência universitária é capaz de conduzir bem a humanidade? A ciência é, enfim, um bom guia para que enfrentemos todo e qualquer desafio na existência humana neste mundo? É aqui que eu quero me despedir de vocês. Ficamos neste sábado à noite, dia 1º de junho de 2024, com essas reflexões a partir do pensamento de Auguste Comte. E tenham uma excelente semana e até o próximo sábado. Um abraço.